Saudação fraternal a todos e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser nossa trilha de caminhada hoje e sempre. Seguindo no estudo do livro Sexo Além da Morte, vamos conhecer aqui agora a segunda parte do capítulo número 26, intitulado Irradiações. As vibrações dessas criaturas o acompanham. Veja. Prestei então atenção à ordem de Eleutério e vi que alguns espíritos de mulheres aproximavam-se rapidamente de Eumiro e o beijavam violentamente. Adaptaram-se-lhe de imediato aos órgãos sexuais, como verdadeiros vampiros que o sugassem, e Eumiro marchou rua fora, conduzindo-as agarradas ao corpo como ostras na pedra. Eumiro sentia-lhes o calor e o prazer abrasava-lhe o organismo inteiro. Os lábios sequiosos buscavam-lhe a boca e ele sentia estranho e libidinoso calor que lhe corria pelas pernas e pelo peito. Intensivo amor de mulheres lascivas o perturbavam. O que fazer com ele? Perguntei compadecido. Nada, respondeu o instrutor espiritual. Nesse estado e nesse caso, nada temos a fazer. E o passe? Interroguei ansioso. O passe aliviará um pouco, esclareceu Eleutério, mas na realidade, só a modificação dos pensamentos de Eumiro poderão libertá-lo. Ele busca aparentemente a libertação, como já lhe disse, mas no fundo de sua alma, no subconsciente ou no inconsciente, ele se compraz com esse amor. Eu não saberia dizer nem explicar a avalanche de pensamentos que me dominaram o cérebro. Aquele caso ensejava numerosos e complicados estudos, ao mesmo tempo que lançava luz sobre muitos enigmas espirituais. Eumiro entrou em sua casa e nós o acompanhamos. Estava cansado e deitou-se logo. Não nos via nem percebia nossa presença espiritual. A casa era modesta e os demais membros da família dormiam aparentemente serenos. Deitou-se Eumiro e logo as mulheres deitaram-se com ele. Uma abraçou-o corpo a corpo sobre o seu ventre e Eumiro respirou fundo. Tentou orar, mas o seu pensamento não se aquietava. Lembrou Jesus e a espiritualidade, no entanto, as forças que emitia no campo do espírito eram insignificantes dada a fixação mental que projetava nos domínios do sexo. Jamais venceria a dualidade dos pensamentos. Estava numa encruzilhada. De um lado, o Cristo, do outro o sexo. Tentava aproximar-se do Cristo, mas só o conseguia intelectualmente. O sexo dominava-lhe os centros de força e o subconsciente sutilmente o conduzia para o passado amoroso ou o lançava nas faixas vibratórias da paixão carnal. Era, na realidade, terrível batalha. Eleutério, compadecido, deu-lhe um passe. Pareceu acalmar-se. Isso durou umas 2 horas. Olhos abertos, perdidos no espaço, emitia seguidamente imagens femininas que se projetavam à nossa vista, no espaço logo acima de sua cabeça. Víamos as figuras dançarem diante dele. Às vezes sorria, outras entrava em profunda tristeza. Súbito,
apareceu no recinto uma mocinha de rara beleza física e de grande beleza espiritual. Eumiro chamara-a pelo pensamento. Vimos de imediato que era espírito encarnado, que deixara por momentos talvez o envoltório carnal, atendendo ao poderoso apelo de Eumiro. Não se esqueça, disse Eleutério, que ele foi hipnotizador em outras vidas. Sua força mental nesse campo é grande e eficiente. A moça reagia violentamente ao apelo de Eumiro. Via-se que o espírito não se submetia à insistência do rapaz. Não, não, dizia ela, não sirvo para isso. Compreendo-o espiritualmente. Eumiro segurou-a de modo espiritual pelos braços, pois seu corpo deitado entrara em semitranse e o seu pensamento o arrastava para o nosso plano. Por outro lado, as mulheres que amavam Eumiro e que ainda estavam ali entraram em enorme gritaria acusando-o. Mau, perverso, traidor. Eu amo você, clamava ele. Venha, Adélia, não me abandone. A moça ergueu a cabeça e disse: Não, não me arraste para esse caminho. Não posso, não devo. Disse e foi embora. Eumiro ficou ali aflito, adormecido, e de novo retomou completamente o veículo físico. As mulheres correram de novo para abraçá-lo. Ele não fez mais nenhum gesto para repeli-las. Entregou-se-lhes indiferente. Gostaria de conhecer melhor o seu drama, falei. Eleutério sorriu e explicou. Dramas como esse existem aos milhares. Esse é apenas um exemplo mais escabroso. Vamos agora. Depois lhe mostrarei o resto. E lhe direi das causas mais profundas que o afligem. Saímos. Lá fora a lua derramava seus raios de prata sobre a terra, testemunha silenciosa dos sofrimentos da humanidade. Olhei-a e compreendi a marcha inexorável dos séculos que nos arrastam através dos milênios e das idades. Conhecido, portanto, a segunda parte do capítulo número 26, sigamos agora para nossas meditações e reflexões sobre as instruções apresentadas aqui por Eleutério e Ranieri. Temos então aqui mais informações sobre este personagem de nome Eumiro. Um espírito enfermo, doente e viciado em sexo, que se perdeu ao longo de suas múltiplas reencarnações na questão sexual. Busca tanto o sexo no plano físico quanto o sexo no plano espiritual. Tamanha perturbação. Um espírito que não tem paz. Um espírito que não dá trégua a ele mesmo nesse campo da sexualidade. Quando ele não está investindo sua força, sua energia na busca da relação sexual no plano físico, ele está mentalmente buscando, através do pensamento, do desejo, a companhia de espíritos que também seguem perturbados pela questão sexual. É o que a gente tem aqui retratado. E este não é um caso isolado. E iremos ver
atenção, iremos presenciar um aumento sério e perigoso na viciação sexual daqueles que estão reencarnados neste momento. Nos próximos anos, a partir da questão da mudança vibratória do nosso planeta, iremos observar uma escalada crescente de todo tipo de viciação, de todo tipo de degradação moral, de todo tipo de queda, aumento de suicídio, de dependência de remédios, aumento nas viciações múltiplas, aumento da agressividade, aumento das perturbações mentais, espirituais, desequilíbrios emocionais, sentimentais, porque chegou o momento da separação do joio e do trigo. Os tempos são chegados e os próximos anos, entre 5 e 10 anos, seremos testados de todo o tipo, de toda a sorte, de todos os modos. Os testes servirão para aferir nossa capacidade de resiliência, de resistência e de persistência no caminho do bem. Notemos que situações que no passado inexistiam, hoje, estão absolutamente às claras. Dou um exemplo aqui. Ontem, eu estava vendo alguns vídeos no Instagram e entre esses vídeos sempre surgem propagandas que é a maneira desses aplicativos ganharem dinheiro. E essas propagandas são muitas e de todos os tipos. Pois em determinado momento, entre um vídeo e outro, entra a seguinte propaganda de uma mulher. E ela dizia o seguinte: que ela estava ali oferecendo uma massagem erótica. Massagem erótica. Eu tomei um choque. Porque massagem erótica é pornografia. É libidinagem. É libertinagem. É a queda moral do ser humano. Massagem erótica. É apenas um disfarce para que homens e mulheres caiam nas tentações sexuais. E o pior é que ela vendia o seu produto como se aquilo fosse bom para as mulheres, dizendo que as mulheres precisam daquilo para que elas possam se libertar sexualmente. Para que elas possam ter uma vida sexual melhor. Opa! Eis aí o ponto em que muitos não observam como as trevas dominam as consciências, transformando o errado no certo. No Fantástico, esse programa da Rede Globo, que aparece todo domingo, tem um quadro agora com uma repórter que ela vai em sex shops. É um programa de grande audiência, de grande penetração nos lares, em que nós estamos transformando a questão sexual numa perturbação sem perceber. Sem perceber.
Como se a libertinagem, as liberdades fossem agora todas permitidas. Como se não houvesse mais nenhum freio. E todos correm sem perceber o precipício à frente. Impressionante. Eu tomei um susto quando eu vi aquela propaganda e não me surpreendi com este quadro neste programa. Porque é a apelação para ter audiência. Porque aquele programa só existe para ter audiência. Não só aquele programa, sejamos sinceros, os programas de televisão só existem para dar lucro. São programas de empresas capitalistas. O viés é o lucro. O objetivo é o lucro. Só isso. E se o lucro vier a partir da exploração sexual, da degradação sexual, da libertinagem, das licenças, virá. E não é de hoje. Não é de hoje. Recuemos no tempo, anos 80, chacrinha. Mulheres seminuas dançando. Um programa que passava sábado à tarde. Um dos maiores de audiência no Brasil. Mulheres seminuas rebolando na frente da câmera. Estimula o que esse tipo de reportagem, de programa? Estimula o que? Me diz. Porque aqui nós temos um espírito completamente doente. Elmiro é doente. Ponto. Doente, enfermo, perturbado, viciado. Esse espírito, ao observar o entorno dele, o que ele observava? Incentivos ou informações que o convidavam à mudança de comportamento? Porque nos coloquemos agora, nesse exato momento, como Elmiros. Então eu sou um Elmiro, você é um Elmiro ou uma Elmira. Vamos nos colocar na posição dele. Eu sou, então, uma pessoa que não tem o controle na questão sexual. Sou um viciado. Quando eu abro Facebook, Instagram, YouTube, televisão, quando eu vou ouvir música, assistir filmes, eu sou incentivado nessa minha viciação ou eu sou convidado a refletir e mudar o meu pensamento, a minha intenção e, de fato, mudar radicalmente o meu íntimo? Eu sou incentivado ou eu sou desincentivado? Sim ou não? Incentivo ou desincentivo? Fica claro que nós estamos o tempo inteiro sendo incentivado pela mídia geral, colocando todos os canais de comunicação, do filme à música, dos aplicativos à internet, incentivados à queda no campo sexual. E não é de hoje. E não se restringe a um tipo de música, porque, sim, se hoje nós temos um estilo de música pautado pela degradação moral, a questão só não está ali, não. A questão passa por todos os gêneros, com raras exceções. Raras exceções. Por exemplo, uma exceção. O jazz. No jazz não tem exploração do incentivo à questão sexual. A música clássica também não. São dois exemplos raros.
Mas se a gente pegar o pop, o rock, o sertanejo, o reggae, o axé, o funk, todas essas músicas nós vamos encontrar ali pilares representantes que incentivam a degradação moral sexual. O heavy metal, vamos ter sim. Mulheres seminuas aqui, seminuas ali, rebolando aqui, rebolando ali. Homens ostentando aqui, rebolando ali, seminus aqui e ali. Então, vejamos que Elmiro cai por ele, mas ele também cai por toda a sociedade que o incentiva à queda. E é onde nós estamos. E nós pertencemos à sociedade. Porque quando eu desencarnar e for tirado daqui, eu posso dizer, eu não pertenço àquela sociedade. Mas agora eu estou aqui. Portanto, eu pertenço a essa sociedade. Portanto, se eu consumo qualquer tipo de música que me traga alienação, depravação, incentivo à viciação, à libertinagem, que defenda aborto, descriminalização disso ou daquilo, eu estou contribuindo para incentivar a degradação moral. É simples assim. Ou então eu contribuo, ou eu não contribuo. Precisamos pensar sobre isso, sobre o nosso papel. Papel que eu exerço aqui. Eu estou incentivando a pornografia? Eu estou incentivando os erros, as quedas? Milhões correm e não observam o abismo à frente. O que fazer com Elmiro? Ponto. O que fazer com Elmiro? É a pergunta de Ranieri. O que fazer com esse espírito? Porque ele observa a perturbação. Eleutério responde nada. Nada. Porque muitas vezes essa é a resposta. O que fazer? Nada. Muitas situações são tão complexas, suas soluções são tão difíceis, que a resposta é nada a fazer. Nesse estado, nesse caso, nada temos a fazer. O dia que nós estivermos nesta situação em que o plano maior fale isso sobre a nossa posição, nossa situação, estaremos em maus lençóis. Quando o meu mentor, meu protetor, meu guia, aqueles que estão acima de mim, disserem, não há nada o que fazer com ele no estado em que ele se encontra, aí a coisa fica feia mesmo. Mas e o passe? Se eu der um passe nele? Uma troca de energia. Ajuda? Ranieri pergunta. Aliviará um pouco. E por que só alivia um pouco? Apenas a modificação dos pensamentos de Elmiro poderão libertá-lo. Isso serve para mim. Em qualquer estado que eu esteja, qualquer estado, mental que eu esteja, emocional que eu esteja, sentimental que eu esteja, qualquer estado, apenas modificação de pensamentos poderão nos libertar. Se eu não mudo o meu pensamento, não adianta buscar tratamento. Se eu não mudo meu pensamento, não adianta buscar nenhuma religião.
se eu não mudo o meu pensamento, não adianta eu buscar nenhuma solução. Porque a solução está dentro de mim. Jamais Elmiro venceria a dualidade de pensamentos. Ele está numa encruzilhada. Porque ele não escolhe. Aqui, em determinado momento, esse homem deita na cama e ele pensa em Jesus. Mas por que ele pensou em Jesus? É uma referência. Então ele pensa em Jesus e na espiritualidade, porque ele gostaria de estar em uma outra posição, viver num outro momento, em uma outra situação. Porém, ele não se liberta do pensamento sexual. Fixação mental projeta ele nos domínios do sexo. Fixação. Está fixo num pensamento. E são bilhões de pessoas que vivem com fixações mentais de todos os tipos. Existem homens que não são civilizados, são semi-civilizados, que assassinam ex-companheiras. A mulher pediu divórcio. Aquele homem que é semi-civilizado vai e mata ela. Por quê? Fixação mental. Ela é minha, ela é minha. Posse, ela é minha, ela é minha. Egoísmo, ela é minha, ela é minha. Fixação mental. Existem mulheres que têm uma fixação mental sobre o marido. E eu não me lembro agora em qual livro, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade, quase certeza, no penúltimo ou último capítulo, se eu não me engano, André Luiz é apresentado a um caso em que a esposa, ela atrai mentalmente o marido desencarnado. E tem sobre ele total domínio. E eles têm relação sexual. O marido desencarnado e ela encarnada. Reencarnada. É o que ele diz aqui. Fixação mental. Fixação mental projeta o espírito nos domínios do sexo. Domínios do sexo, isso é muito sério. Parece brincadeira, mas não é não. E depois nós temos aqui uma notícia surpreendente, um evento surpreendente. Porque entra em cena um espírito que até agora não fez parte da história de Elmiro, contada aqui no livro. Mas que sim, faz parte da história dele como espírito imortal, que é a Adélia. Elmiro na cama, deitado, rodeado de espíritos perturbados, vampiros espirituais, que o vampirizavam, e ele também vampirizava esses espíritos, uma troca, um conluio ali, entre plano físico e plano espiritual. Ele ali deitado mentalmente envia uma mensagem para um espírito distante dele. Adélia é o nome desse espírito. Portanto, um espírito reencarnado no gênero feminino, Adélia. E Adélia é atraída porque Elmiro tem uma grande capacidade mental. Lembremos que ele foi um hipnotizador em vidas pregressas. Isso oferece ao espírito que domina essa técnica grande poder de manipulação. Ele atrai. Porém, ele só atrai, ele não consegue reter. Porque a força de Adélia é muito grande, ela não quer participar da loucura de Elmiro.
Ela não quer estar ali. Ela, portanto, é atraída, mas ela consegue escapar. Por que a Adélia escapou? E o espírito das outras mulheres que ali faziam parte, né, daquela cena dantesca, não conseguiam sair dali. Por quê? A resposta é simples. Está aqui, ó. Pela modificação dos pensamentos. Lembremos o ditado antigo: quando um não quer, dois não fazem. Quando um não quer, dois não fazem. Exatamente isso aqui. Dramas como este existem aos milhares. Este é apenas um exemplo mais escabroso. Exemplos como este teremos em pequena escala, em grande escala. Menos assustador, mais assustador. Menos escabroso, mais escabroso. Olhemos para nós. Estamos numa encruzilhada como eu miro? Estamos numa dualidade, num embate? Porque apenas aqueles que seguirem as diretrizes do Cristo poderão permanecer no plano físico, poderão permanecer no plano espiritual da Terra. Porque a separação ocorre e ela está em ritmo acelerado. Se eu optar por negligenciar as palavras de Jesus, e mais, por não praticar as diretrizes cristãs de maneira verdadeira, eu serei retirado do planeta. E para onde eu serei levado não é um bom lugar. Não é um planeta feliz. É escolha. É decisão. Você aí toma a sua decisão e eu aqui tomo a minha decisão. Os tempos são chegados e a hora da separação do joio e do trigo está acontecendo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.